Ei, gente, uma live hoje sozinha e nós vamos falar sobre um pouquinho de ansiedade. Nós vamos falar sobre isso. E deixa eu fixar aqui o comentário, que aí as pessoas que estão entrando, elas já vão saber o tema. Nós vamos falar sobre... Opa! Aí nós vamos fixar aqui esse tema, porque para as pessoas entram já sabem de que eu estou falando. E aí eu quero fazer umas perguntas para vocês que eu separei aqui. Vamos lá, vou fazer umas perguntas sobre ansiedade. Todo mundo sente ansiedade? O que você acha? Todo mundo sente ansiedade? Eu separei minha colinha aqui, tá, gente? Existe diferença entre ansiedade e medo? Existe ansiedade normal? Quando que a ansiedade vira doença? A pessoa que tem ansiedade, ela tem comorbidades, doenças associadas? Nós estamos mais ansiosos ultimamente do que em outras décadas? A ansiedade é coisa dos tempos modernos? Porque tem aula aqui hoje, gente, por isso, ó. Eu tô aqui preocupada porque tem aula aqui hoje. Cadê aí o computador? E eles estão ali, daqui a pouco... Aula não, mentira. Tem grupo de terapia. Hoje é dia 1º de outubro, tem grupo de terapia. Aí fez o barulho ali. Eu achei que era eles me chamando, que eu tenho que estar fazendo a live, mas tem que estar ali, que aqui 19h30 eu tenho que estar ali. Ansiedade é coisa dos tempos modernos? O tempo tem passado mais rápido do que antes? Ansiedade pode causar doenças? Ansiedade pode virar doença? A insônia tem a ver com ansiedade? Por que a ansiedade ocorre nas relações afetivas e no trabalho? De onde vem essa ansiedade? Como lidar com a ansiedade provocada pela solidão? Ansiedade, timidez é a mesma coisa? Qual a relação entre ansiedade, depressão, sentimento de culpa, vazio existencial? Ansiedade gera compulsão alimentar? Ansiedade gera diversos tipos de compulsões, as neuroses compulsivas? Ansiedade tem cura? Nós vamos ministrar uma aula dia 6 agora, semana que vem, terça-feira, eu e o Dr. Alexandre dos Santos, onde nós vamos falar sobre ansiedade. E eu quis dar essa palhinha para vocês. E eu vou trazer aqui o início para vocês entenderem. Vamos imaginar que isso aqui é uma moeda. Vamos imaginar que é uma moeda. Uma moeda plana, é o mouse meu, o mouse do Mac. Mas vamos imaginar que é uma moeda. Desse lado, não é que ela está abaulada por isso não, imagina que ela é reta. Desse lado, eu tenho medo. Do lado de cá, eu tenho ansiedade. A ansiedade e medo são faces da mesma moeda. Ansiedade e medo são faces da mesma moeda. Ela é extremamente instintiva, só que o medo protege a gente. A ansiedade fora de controle prejudica os seres humanos, mas tenta só agravar isso, que a ansiedade e medo faz parte da mesma moeda. Só que como nós estamos vivendo uma era que nós temos que... Vamos imaginar, eu vou fazer 60 anos sábado, e esse mês começou as comemorações dos 20 anos do Instituto Cássia Rodrigues. Imagina uma pessoa de 60 anos em 1860. Nós estamos vivendo 2020, vamos falar em 1920, no século passado, em 1920, há 100 anos atrás. Ela teria as mesmas informações que eu estou tendo? Um ser humano com 60 anos, há 100 anos atrás, com 60 anos já seria dito uma pessoa que já está fora do mercado, que já não tem mais opções, que ele já estaria preparado quase para a morte, tanto que a expectativa de vida no século passado, 100 anos atrás, era 50 anos. A gente não tinha a medicina do jeito que está. Então, passaram-se 100 anos, hoje nós levamos 5 anos para fazer uma revolução total na nossa vida, e há 100 anos atrás demorava 100 anos para fazer as revoluções que a gente tem feito em 5 anos.
Hoje o mercado está ficando extremamente obsoleto. Em 5 anos várias coisas já deixaram de existir. Eu sou da época que tinha a máquina de escrever, a manual, depois veio a elétrica. Eu sou da época que se fazia o curso de datilografia e que tinha as escolas de datilografia, A, S, D, F, G. Eu nunca fiz curso de datilografia não, que eu nunca precisei datilografar. Eu sou da época que em 1994 foi o primeiro computador que eu comprei, o 386, a tela ainda era verde, não tinha, a Microsoft não tinha lançado. Eu comprei também, 3 anos depois, eu comprei aquele Al Machine, e se tornou muito obsoleta aquelas coisas. Eu sou da época que quem tinha aquele celular baby era extremamente chique, que era um celular pequenininho que virava, era pequenininho. Um celular pequenininho, depois veio o BlackBerry, de repente veio a tecnologia do Steve Jobs. Não estou falando eu sou da época, eu só quero dizer para vocês, se hoje eu não tivesse me adaptado às mudanças, eu seria uma pessoa extremamente ansiosa. Então eu já estou dando uma palhinha para vocês. Ansiedade tem a ver com as questões que você não dá conta de mudar. Ansiedade tem a ver com as questões da nossa vida que a gente não sabe administrar. E com isso você tem aquelas questões de trabalhar para dentro, aí você começa a produzir em excesso alguns neurotransmissores e com isso eles não são recaptados quando cai na sua fenda sináptica e você vai precisar de desacelerar. São pessoas que têm um comportamento acelerado demais, que não tem nada a ver com agitação. As pessoas, vou ler o que eu escrevi para vocês aqui, vou ler. Já faz parte da aula de terça-feira, mas eu vou dar para vocês essa palhinha. O medo e a ansiedade são faces da mesma moeda. No complexo mecanismo de sobrevivência e autoproteção da espécie humana, sentir medo e ansiedade é bastante normal. É algo previsto e necessário para que a gente tenha chegado aqui. No entanto, algumas pessoas, algumas culturas, alguns comportamentos fazem com que as pessoas desenvolvam ansiedade desorganizada. Terça-feira eu vou falar de 6 tipos de ansiedade, que também já está pronto ali. O meu material já está pronto para a aula de sexta-feira, de terça-feira, dia 6 de outubro. Eu vou falar de ansiedade generalizada, que está no DSM. Cadê? Vocês não estão vendo o DSM, não. DSM. E na ansiedade generalizada a gente tem várias. A gente tem transtorno do estresse pós-traumático. Eu vou explicar para vocês como acontece o TEPT. Depois de um evento muito estressor, algumas pessoas, elas não conseguem elaborar aquela perda de uma forma significativa e elas vão tendo eventos que são remanescentes, que vêm como se elas estivessem vivendo aquele evento de novo, seja um terremoto, seja um acidente de carro, seja uma perda, seja a pandemia. Tem gente que não está dando conta de viver a pandemia, porque não tinha um ego forte construído antes para poder enfrentar esses eventos da pandemia. Que a pandemia veio e mudou todos nós, mas para você ter a capacidade de enfrentar bem a pandemia ou qualquer evento estressor da vida, você tem que ter um ego mais constituído. Lembrando a teoria do Freud, vou virar aqui para vocês verem também a teoria do Freud. A teoria do Freud que fala id, ego, superego, que se chama teoria estrutural, que Freud acaba de escrever em 1923. Então, nós temos que ter um ego mais construído. E as pessoas que têm um ego mais fortalecido, lembra que o Freud vem, constitui e fala que a terceira ferida narcísica é a pessoa não ter domínio sobre ela, quem tem um domínio é o inconsciente. Então a gente tem várias voltas do recalcado, que ele volta nos sonhos, no atos falhos de linguagem, nos xistes, nos mecanismos de defesa. Por isso que o psicanalista, para se constituir, tem que estar em análise, bem diferente do psicólogo. O psicólogo não precisa, para ele se constituir, ele não tem que se formar na análise, porque a psicanálise se constitui no tripé. Então, essa cobrança que é feita e a pessoa não tem um ego constituído, não tem um ego fortalecido, ele não tem um ego preparado para enfrentar as questões da vida, qualquer estresse se torna estresse acima da média e se torna traumático. Quantas pessoas no local de trabalho estão tendo a síndrome de burnout, que é também uma ansiedade? Professores, médicos, aí não dão conta, eles surtam. Burnout quer dizer queimar-se por inteiro.
Então nós temos que começar a entender que o toque, transtorno obsessivo compulsivo também é um tipo de ansiedade, a insônia é um tipo de ansiedade. Nós temos as ansiedades específicas, que são as fobias específicas, claustrofobia, microfobia, medo de avião, medo de dirigir. Nós temos a fobia que se chama agorafobia, medo de lugares abertos. Nós temos a síndrome do pânico. Nós estamos vivendo aqui, ó, da psicopatologia, da medicina, a era sindrômica. Então, síndrome do pânico, as pessoas têm a sensação da iminência da morte. Elas têm todas as sensações quando elas estivessem tendo um infarto. E não é um infarto, simplesmente ela está tendo uma síndrome do pânico, ela está tendo uma crise de pânico. E essa crise de pânico tem a ver com a construção psíquica da pessoa. Eu acho interessante que nessa turma que eu comecei em março, eu tenho médicos, eu tenho uma cardiologista fazendo, eu tenho percebido que os médicos têm buscado fazer a psicanálise, não fazer medicina, que eles já são médicos cardiologistas, porque eles estão vendo que só entender as pessoas aqui, aqui é o CID-10 dos transtornos mentais da medicina bem cartesiana, bem de entender a patologia do sujeito. Eles veem que faltam algo, eles têm atendido muitas pessoas que chegam como se estivesse tendo um infarto, e aí ele vai vendo, a pessoa não está tendo infarto. Então os médicos cardiologistas que trabalham nas UTI têm percebido que nas emergências as pessoas estão achando que estão tendo ataque do coração e não estão, elas estão tendo uma crise do pânico, porque os sintomas são muito parecidos, a pessoa tem sinais e sintomas, os sintomas físicos são parecidos como se ela estivesse tendo um ataque do coração fulminante, tem taquicardia, sudorese, sensação de desfalecimento, dor. E não é só um ataque de pânico, ela tem transtorno de pânico. Então nós precisamos nos conhecer. E aí eu escrevi assim, esses valores variam em função da constituição do ego do sujeito, dos nossos pensamentos, das nossas ações, e a grande influência é reconhecer que você às vezes não está dando conta. Só que as pessoas, para reconhecer que não estão dando conta, elas têm que ir para a psicologia, fazer psicoterapia, ou para análise, fazer análise. E muitas pessoas ainda acreditam que análise é para doido e psicoterapia é para doido. Quem cuida de transtorno mental é o médico psiquiatra, não é o psicólogo nem o psicanalista. Então essa resistência a se render para uma outra pessoa, ouvir sua alma, para você, alma psique, né, aparelho psíquico, alma não é uma alma sobrenatural. É muito difícil porque as pessoas não acreditam nisso. Então, com muita frequência eu vejo pessoas tendo essas crises. A ansiedade noturna, fobias específicas, a agorafobia, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático e a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu percebo que essas pessoas, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu separei aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa iminência, aqui eu já estou preparando, eu primeiro preparo a aula, faço uma espinha dorsal, para depois eu fazer as apresentações. Então medo, vou fazer uma diferença entre medo e ansiedade para vocês. O medo previne a pessoa do perigo real e ela não paralisa, ela não fica paralisado. E a ansiedade tem a ver com o imaginário, faz com que a pessoa tenha aquela ansiedade fóbica, da neurose fóbica. Não existe o perigo, não existe algo real, mas o cérebro dispara um alarme e faz a pessoa ter a sensação que ela vai enfrentar aquilo. E com isso ela tem uma antecipação de um perigo que é imaginário, ele não é real, ele não está acontecendo. E aí a pessoa tem medo porque ela não consegue esperar, ela não consegue falar, ela tem medo de gente, tem medo de animal, tem medo de morrer. E com isso ela vai ter a sensação o tempo todo que como se aquele leão feroz estivesse chegando. O medo, você vê o leão, você fala, tem que correr, é fuga. O medo faz você fugir ou enfrentar. Às vezes não dá para enfrentar e você foge. A ansiedade generalizada, todas essas que eu falei para vocês, ela não está vendo o animal, mas ela está tendo gera no corpo o alarme. O alarme é disparado. Deixa eu tirar o som aqui rapidinho, gente. Rapidinho, deixa eu tirar o som. E aí as pessoas começaram a falar.
Então, tirei o som rapidinho só para acabar essa live com vocês. As pessoas já estão chegando para terapia de grupo, gente. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Eles já estão chegando, ó, tá vendo? Olha como eu aproveito todos os tempos. Olha aqui eles chegando para terapia. E daqui a pouco eu já tenho que desligar. Mas a gente aproveita o tempo. Porque eu acabei, meu último paciente foi 17 horas. Tive um intervalo. Vou começar de 19h30 até as 23h30 o grupo de terapia. Você já se inscreveu nas aulas terapêuticas que a gente vai começar no final do mês? São aulas que a gente vai dar a teoria e a gente vai fazer um momento terapêutico. Eu não vou abrir, pelo menos durante uns 6 meses, eu não vou mais abrir grupos terapêuticos, eu vou encerrar esses que eu comecei, são 8 meses cada um, eu estou com 8 grupos de terapia, cada grupo com mais de 10 pessoas, então eu vou encerrar, eu preciso encerrar porque já não tem nem mais dia na semana, eu estou trabalhando todos os dias na semana, e eu vou encerrar, aí depois eu começo daqui a uns 8, 9 meses. Mas nesses 8 meses agora, eu e o doutor Alexandre dos Santos, nós vamos ministrar as aulas terapêuticas. Sabe por que eu vou ministrar aulas terapêuticas? Porque eu percebi que nesses grupos de terapia, eu tive que mandar muito material para as pessoas obterem uma mudança rápida. As pessoas, elas estavam muito paralisadas nos sintomas delas. E eu tive várias mudanças de várias pessoas. Vou mostrar aqui uma, que eu vou postar isso. Eu vou postar, eu não tive tempo ainda de postar. Mas eu vou mostrar para vocês uma fala da Vanésia, ela autorizou eu falar o nome dela. A Vanésia, ela chegou com deslocamento de retina, onde o médico oftalmologista dela falou que ela tinha que procurar um psicólogo. Ela procurou o grupo de terapia que ela me seguia no canal de YouTube. Olha aqui, gente. De grupo de terapia deles. Vou botar aqui pra você. Eu tô aqui, ó. Hoje é dia de grupo de terapia deles. Da Alemanha até o Brasil, passando ali por Nova Jersey e Flórida. E nós temos as brasileiras de Brasília, todos os lugares. Agora eu quero mostrar a Vanésia. Vanésia, nós estamos nesse grupo de terapia que começou em maio, né? Fala a questão, você chegou com deslocamento de retina, que o médico que você foi, o oftalmologista, falou que você tinha que procurar imediatamente análise, psicólogo, né, que eles não falam análise, porque você estava perdendo a sua vista, né, e você pingava um remédio de dor muito forte no seu olho, né. Conta o que você acabou de falar e eu pedi autorização para você falar, que tá aparecendo a Evelyn embaixo de você. Isso mesmo, eu descobri o ano passado que estava com a retina descolada e ela estava aumentando, né? E até eu tive uma conversa com o médico quando ele mandou eu procurar, né, uma análise, um psicólogo, alguma coisa a mais, né? E aí eu encontrei você na internet, comecei o grupo e estou bem melhor. Começamos o grupo dia 28 de maio, esses grupos terapêuticos. E você também está matriculada na nova turma de psicanálise online, né, Vanésia? Isso mesmo. Porque você acreditou tanto na psicanálise que você já quer ser psicanalista dos outros, né, Vanésia? Gente, eu estou muito feliz. E hoje, nossa, sou feliz mesmo, emocionada. Olha só, gente, eu estou com vontade até de chorar. Porque quando ela falou que tem quantos dias que você não pinga o remédio de dor insuportável que você sentia? Há 10 dias que eu não pingo colírio, porque eu não sinto mais dor. Nesses 10 dias eu não senti dor. Gente, vocês têm noção? Eu tô emocionada mesmo. Aqui a cara de emocionada. Vocês têm noção que elas... Fiquei de novo, gente. Ninguém merece. A pessoa se emociona demais. Então, a gente tem que ter a capacidade de acreditar. E a dica minha é: quanto mais nos conhecemos, menos assustador se tornam as coisas aqui. É porque eu vou fazendo escrito para depois poder transformar em slides da aula. Talvez muitas pessoas não vão vir fazer essa aula no dia 6 agora. Tá no feed aqui do Instagram, tá a promoção, se vocês quiserem. Se vocês quiserem é 27 99 505 1960. Nós temos que tentar nos ajudar. Tudo bem que o canal de YouTube, tudo tá bem que o Instagram, ele te possibilita, às vezes você não tem recurso para isso. Mas quantas pessoas têm recursos e acabam gastando com roupa, com viagens, com comida e continua com transtorno? Existe como você sair
dessas questões. Mas é assim, ó, quanto mais a gente se conhece, menos assustador se torna um bicho-papão. Por isso que a gente vai começar também as aulas terapêuticas, que tem a ver com aquilo que Sócrates leu no Oráculo de Delfos. A gente tem que começar a se conhecer. Não tem uma live que eu não indique livros. Hoje chegou essa aqui da Elizabeth Rudnesco que eu comprei. Eu nem abri ainda, que eu não tive tempo. Esse dicionário amoroso da psicanálise. A Elizabeth Rudnesco. Sempre amei os dicionários. Eles encerraram saber que é um mistério permanente. Cada vez que eu abro um dicionário, sei que vou encontrar algo novo, uma coisa secreta na qual nem havia pensado. Histórias, palavras, nomes, figuras retóricas. Um dicionário é um vasto lugar de memória, um relato de uma forma de labirinto, um inventário errante, uma lista em expansão. Então, eu nunca vou me furtar de indicar um livro, mas eu também nunca vou me furtar de indicar uma leitura, eu nunca vou me furtar de indicar uma aula, porque eu sou fruto da transformação que aconteceu na minha vida através dos cursos que eu fiz e faço na minha vida. Então, por isso que eu acredito demais nesses grupos. E sobre as aulas terapêuticas, você tem que mandar um WhatsApp, você vai falar com a minha assessora Débora, ela vai te dar as informações. A minha assessora Débora vai te dar as informações. 27 99 505 1960. Se você perdeu o número, no feed aqui no Instagram, em todos os posts tem um número. A gente não responde comentários do canal de YouTube, nós não respondemos comentários no feed porque não dá conta. Nós temos uma pessoa específica para responder tudo o que você quer saber lá no WhatsApp. A gente não atende telefone porque não dá tempo, não dá conta. A escrita fica melhor, porque as pessoas lendo fica mais fácil. Então, nós precisamos, se você não está dando para entender as coisas, no feed aqui do Instagram, tem anotado o telefone para você mandar o WhatsApp. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, existe como a gente deixar de ter os nossos sintomas, porque todas as vezes que nós temos sintomas, é porque nosso circuito do medo entrou em ação. O córtex manda para o cérebro límbico, porque o cérebro é o emocional, que manda para a corrente sanguínea do nosso cortisol, que dispara para os nossos sentidos, e aí a amígdala, que é aqui no cérebro, responsável, a amígdala cerebral, pelo medo, vai fazer essa bagunça com a gente. Então a gente tem que simplesmente ter esse olhar para nos entendermos. A gente tem que ter esse olhar para ver o que está acontecendo com a gente. Porque se a gente não tem esse olhar, muita coisa dá errado na gente. Vou mostrar um livro da doutora Ana Beatriz, uma que eu sempre indico para vocês comprarem. Essa é a doutora Ana Beatriz. Sigam ela aqui no Instagram, doutora Ana Beatriz Barbosa. E se vocês não têm como fazer essa aula do dia 6, compra pelo menos o livro. É certo que todos possuem, eu estou lendo aqui atrás o que ela fala, é certo que todos possuem algum medo na vida, afinal somos humanos. O que desafia e transtorna nosso cotidiano são as formas psicopatológicas como o medo pode se apresentar. São muitos medos e grande a dificuldade que eles trazem na nossa vida. Há medo de animais, de altura, de locais fechados, de tempestade, do dentista, de dirigir. Há também os medos do mundo contemporâneo relacionado ao transtorno do estresse pós-traumático, como assalto, sequestro, acidente. Em Mentes com Medo, da compreensão à superação, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, ela vai explicando e analisando os medos nossos de cada dia. Então, se você não pode vir fazer um curso, compre um livro. Só não vale a pena continuar tendo medo e exagero. Só não vale a pena você continuar paralisando a sua vida e você não vai dando conta, tá bom? Beijo no coração, obrigada que você esteve aí comigo. Tem que ir lá para minha terapia aqui, ó. Olha aqui, tá todo mundo já aqui me esperando, gente. Eu tô aqui fazendo a live, estão vendo? Tá todo mundo aqui. Eu dei uma tarefa ali para esperar as pessoas chegarem, tá bom? Se for possível, compartilhe esse vídeo para todo mundo. Faz esse vídeo sem conhecido, porque as pessoas têm direito, pelo menos, de conhecer o livro para comprar o livro. E se você quiser, você pode simplesmente... O meu Instagram, gente,
Jesus me abana. As pessoas estão perguntando aqui qual é o meu Instagram. Ela tá na live no meu Instagram, que eu tô fazendo uma live no Instagram, e a pessoa tá perguntando qual é o meu Instagram. Presta atenção, gente. Gente, acorda, Alice. Acorda, Alice. Ô, Alicezinha, deixa eu ver se é Alice ou Alício. Não dá pra saber. Alguém tem o Instagram da doutora? Gente, tchau.